Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar um caso chocante. O caso de Ceceg Buinova, o desaparecimento da Rainha da Beleza. Amantes ou vítimas inocentes? Em 7 de abril de 2024, o concurso de beleza Senhora Buriatia foi realizado em Ulan-Ude, República da Buriatia, Rússia. Ceceg Buinova, uma mãe de 30 anos com 2 filhos, recebeu a nomeação de Senhora Top Model, tornando-se instantaneamente famosa em todo o país. A mulher também desapareceu rapidamente de vista. Literalmente 4 dias depois, a finalista desapareceu e por 4 meses nada se ouviu dela. Investigadores, parentes e cidadãos preocupados têm se esforçado em suas tentativas de encontrar a mulher desaparecida. No entanto, quanto mais a investigação avança, mais perguntas surgem. O desaparecimento misterioso deu origem a muitas versões e especulações assustadoras. Hoje, junto com vocês, tentaremos tocar os mistérios da investigação e descobrir onde desapareceu a Rainha da Beleza da Sibéria Oriental. Desaparecimento misterioso. Em 11 de abril, Ceceg ligou para seu marido Boris, que estava em uma viagem de negócios, e pediu para enviar dinheiro para comprar mantimentos. Depois disso, ela o informou que faria tarefas domésticas. Seu marido estava convencido de que seria assim, mas a mulher decidiu de outra forma. Naquela noite, ela decidiu ganhar algum dinheiro por conta própria. De vez em quando, Ceceg fazia bicos como motorista de táxi em seu Mitsubishi Outlander. Apesar dos numerosos ganhos, o dinheiro ainda não era suficiente. Seu cônjuge não gostava dessa forma de ganhar dinheiro, especialmente quando ela estava dirigindo táxi em horários tardios. No entanto, a esposa garantiu que tudo estava bem e que ela não estava em perigo. Às 20 horas, Ceceg saiu de casa e 1h30 depois estava livre. Por volta das 22 horas, a jovem mulher se encontrou com suas amigas para tomar café juntas. Após uma breve conversa, as conhecidas foram para casa. Ceceg Buinova disse que também iria para casa ver seus filhos. Ela ligou para os meninos e avisou que chegaria em breve. No entanto, suas palavras não se concretizaram. Em vez disso, a mulher dirigiu até o Shopping Center Absolute, onde um jovem entrou em seu carro. As câmeras de vigilância registraram que os dois ficaram no carro por cerca de 1 hora. Um tempo depois, um terceiro homem se juntou a eles. O carro então saiu do estacionamento em direção ao bloco 100. Depois disso, Ceceg não voltou para casa. Além disso, mais tarde ficou conhecido que um certo Stanislav Norev desapareceu com ela. A vida de Ceceg Buinova. A bela Ceceg Daria Cecegma Buinova nasceu em 8 de julho de 1993, na pequena vila de Tashir, distrito de Selendinsky, República da Buriatia. Há pouca informação sobre sua primeira infância. No entanto, uma coisa é indiscutível. A menina cresceu muito ativa. Ela adorava dançar e praticar esportes, especialmente o vôlei. Foi este esporte que incutiu nela disciplina de ferro e vontade de vencer. Tendo recebido educação secundária, a garota se mudou para a capital, onde ingressou na Universidade Estadual de Buriatia. Em 2015, ela se formou com sucesso na instituição educacional. Depois, a pessoa empreendedora se registrou como empresária individual e tornou-se especialista em extensão de cílios. Até hoje, nos espaços da internet, ainda existem anúncios em que ela anuncia seus serviços e convida para o procedimento. Tendo estudado as direções lucrativas nos negócios, em dezembro de 2022, Ceceg abriu uma loja de roupas infantis e, em seu tempo livre, começou a fazer bicos como motorista particular. Quanto à sua vida pessoal, tudo é o mais transparente possível. Ceceg compartilhava momentos importantes nas redes sociais. Ainda durante seus anos de estudante, Daria se casou e adotou o sobrenome Buinova. O casamento deu à luz 2 belos meninos, Kolya e Alexander. Em 2024, as crianças completaram 9 e 8 anos, respectivamente. A jovem mulher era uma mãe maravilhosa. Ela criava seus filhos com amor e cuidado. Seu marido Boris não aparecia com frequência em fotos conjuntas, talvez porque não gostasse de ser fotografado. De acordo com as últimas informações, ele trabalhava na organização de captura de cães de rua. Ele era um ex-policial. Muitas pessoas falam favoravelmente dele. Ele amava sua esposa criativa e a apoiava em tudo. Dizem até que o casal nunca brigava. Pelo menos ninguém viu isso. Em suas postagens, Buinova falava sobre visitas a Moscou, São Petersburgo, Turquia, Tailândia e Cuba, apoiando as informações com fotos coloridas. A jovem mulher gostava de se vestir com estilo, cuidar de si mesma, ir à academia e se divertir.
Ela era frequentemente vista em restaurantes locais, clubes e karaokês. Ao mesmo tempo, ela se comportava com dignidade. Ela simplesmente gostava de ter uma vida cheia de beleza e de se destacar socialmente. Buinova sabia como se apresentar, sempre usava roupas da moda, maquiagem bonita e frequentemente organizava sessões de fotos profissionais. Da glória ao mistério. Um dia, a jovem mulher decidiu participar de um concurso nacional de beleza. Tendo passado facilmente a etapa de qualificação, Ceseg se encontrou entre as concorrentes. Durante os 2 meses de preparação, ela compartilhou tudo em sua conta, cobrindo, por assim dizer, os segredos dos bastidores, aulas magistrais, treinamentos e assim por diante. Finalmente, em 7 de abril, ocorreu a final do concurso. No palco, a concorrente tentou se mostrar e mostrar seu talento o máximo possível. Ela até realizou um sonho de infância cantando na frente de uma grande audiência. Eu sou minha família, meu marido e meus filhos, meus parentes que estão sempre perto e me apoiam em todos os empreendimentos. Eu me alegro com a vida a cada novo dia e acredito que cada um de nós deve ser feliz e preencher esta vida com emoções brilhantes. Para mim, a felicidade é minha família. Todos os dias eles me dão novas emoções, sorrisos, seu amor e calor, confessou Ceseg durante sua apresentação. De acordo com os resultados do concurso, o júri unanimemente a premiou com o título de Senhora Top Model. Ceseg esperava que a participação em tal evento fosse o início de seu caminho na indústria da moda. No entanto, alguns dias depois, ela desapareceu sem deixar rastros. Durante esse tempo, as flores dadas no evento nem tiveram tempo de murchar. A investigação começa. A notícia do desaparecimento da rainha da beleza se espalhou rapidamente. O primeiro a soar o alarme foi seu marido, que naquela época estava em Khabarovsk. Em 12 de abril, ele enviou a Ceseg algumas fotos da viagem, mas ela não respondeu. Durante o dia, ele não teve notícias dela. Depois disso, ele ligou para sua sogra e pediu que ela fosse até a casa deles. A vila de Gorky estava localizada nos arredores de Ulan-Ude. Como se descobriu, as crianças foram deixadas sozinhas e Ceseg não estava lá desde a noite anterior. Tendo ouvido as más notícias, Boris imediatamente voou para Irkutsk, de onde partiu de carro. Na manhã de 14 de abril, ele já estava lá. Àquela altura, os parentes de Ceseg já haviam informado a polícia. Os agentes da lei não hesitaram e rapidamente organizaram uma operação de busca. A eles se juntaram voluntários da equipe especializada de busca e resgate. Na noite de 12 de abril, Buinova foi postada nas redes sociais. Enquanto os especialistas estavam ocupados estabelecendo a rota da mulher desaparecida, panfletos foram distribuídos por toda a cidade e informações foram coletadas. No total, mais de 500 pessoas estavam envolvidas. Muitos lugares foram vasculhados. Os microdistritos de Vakmistrovo, Medvedchikovo, o microdistrito 100, florestas e margens de rios. No entanto, as primeiras pistas foram encontradas no território da zona industrial. Explorando a área ao redor, os voluntários notaram um colchão e, sob ele, pertences masculinos e femininos. Manchas de sangue eram visíveis na grama ao lado deles. Especificamente, eles encontraram uma meia calça preta feminina, uma jaqueta masculina e feminina, uma camiseta, roupa íntima masculina e uma bolsa de ginástica. No bolso da jaqueta masculina havia chaves de um carro Nissan e chaves de um apartamento, bem como uma carteira de motorista em nome de Stanislav Norev, de 26 anos. É notável que naquela época, as pessoas que encontraram seus pertences pessoais não sabiam que ele havia desaparecido junto com Ceseg. Nenhum de seus parentes suspeitava disso. O enigma de Stanislav Norev. Então, Nadezhda, irmã de Stanislav, soube da terrível notícia sobre seu irmão Stanislav Norev quando o nome do jovem surgiu inesperadamente na investigação. A mãe de Stanislav ficou chocada. Ela disse que viu seu filho na noite de 11 de abril. Ele parou em sua casa para jantar. Depois disso, ele recebeu uma ligação telefônica e saiu. O rapaz não disse quem ligou, mas estava de bom humor. Ele disse que iria para seu apartamento e dormiria um pouco. A mãe de Stanislav observou que ele inicialmente veio com roupas de trabalho. No entanto, logo mudou de roupa e se apressou. Ele se formou na Faculdade de Construção da Universidade Estadual de Tecnologia e Gestão da Sibéria Oriental. Ele era aficionado por futebol, serviu no exército, trabalhava por profissão no departamento rodoviário. Meu filho sempre foi meu apoio, disse Nina Norev sobre ele.
Pessoas próximas a ele o caracterizavam como uma pessoa calma e judiciosa, que levava um estilo de vida saudável e praticava esportes. Ele tinha um amplo círculo de amigos. No início de abril deste ano, Stanislav se mudou da casa de sua mãe para um apartamento alugado no Bloco 100. O jovem justificou sua decisão pelo fato de que queria construir um novo relacionamento e criar uma família. De outra forma, ele não contou a ninguém sobre sua vida pessoal. Conexões suspeitas. Logo ficou claro que Stanislav Norev e Ceceg Buinova não se encontraram por acaso. Algo ligava os jovens, mas o que exatamente era, não se sabe. Os parentes dos desaparecidos decidiram descobrir como eles estavam conectados um ao outro. Existem duas versões da história. Ekaterina, uma amiga de Ceceg, disse que eles se conheceram cerca de uma semana atrás em uma boate. Antes da instituição fechar, o homem convidou Ceceg, de quem gostou, para uma dança lenta. Depois, ele encontrou Ceceg Buinova nas redes sociais e começou a inundá-la com mensagens. Ceceg confessou à sua amiga que não trocou contatos com ele. No entanto, Stanislav era teimoso e insistia na comunicação. Em sua entrevista, Ekaterina ficou perplexa. Ele sabia que ela era uma mulher casada e tinha filhos. Seu comportamento era alarmante. Além disso, mais tarde descobriu-se que Ceceg não era a única para quem ele escrevia. Outras mulheres também foram encontradas. Parentes e conhecidos se apressaram em dissipar todas as dúvidas sobre Stanislav. Eles fizeram uma declaração oficial de que Norev é um bom homem que não é capaz de sequestro e, pior ainda, ao mesmo tempo, outro amigo próximo afirmou que Ceceg e Stanislav tinham se conhecido muito antes. Supostamente, eles frequentemente se cruzavam em sessões de treinamento, já que ambos amavam vôlei. Daqui vem outra versão igualmente popular de que entre eles surgiram sentimentos românticos, sobre os quais Boris logo ficou sabendo. Supostamente, o marido de Ceceg não poderia sobreviver à traição, e decidiu dar uma lição à esposa infiel. Talvez algo não tenha saído conforme o planejado, então, em vez de assustar os amantes, ele os matou. Ou talvez tenha sido originalmente sobre vingança implacável. Esta teoria é explicada por outros fatos, que serão apresentados mais tarde. No entanto, talvez seja por isso que a investigação não confia em Boris e o considera o principal suspeito. Em sua entrevista, o homem compartilhou que o comitê investigativo não quer trabalhar com ele. Eles não dão nenhuma informação, nem mesmo sobre os exames realizados. Nada, por exemplo, eles encontraram algum brinco, mas ao mesmo tempo não me notificaram. Não me convidaram para a identificação, reclamou Boris. Além disso, o marido da Rainha da Beleza relatou que eles apreenderam o vídeo de seu telefone. De acordo com ele, se ele realmente estivesse envolvido no caso, ele já estava definitivamente sentado atrás das grades. Quem me acusa? É direito deles, seu mal-entendido, ele afirmou. Os parentes da mulher desaparecida dizem a uma só voz que não acreditam que Boris seja culpado. Eles se baseiam no fato de que tinham muitos planos para o futuro. O casal estava fazendo reformas e sonhava com um terceiro filho, uma menina. Deve-se dizer que assim que Boris voltou para casa, ele imediatamente começou uma busca independente. Familiares conhecidos têm certeza de que Boris está tentando disfarçar. Evidências perturbadoras. Junto com as coisas no terreno baldio, na grama também foram encontradas manchas de sangue. Mais tarde, descobriu-se que elas pertenciam a Stanislav Norev. Alguns dias após o início da investigação, o carro de Ceceg foi encontrado. Estava estacionado com placas torcidas em um dos pátios. A moradora do prédio número 60, na rua Solnechnaya, relatou sobre o carro estranho, semelhante na descrição ao que apareceu em todos os canais de notícias. Não era o primeiro dia que a mulher o observava pela janela. Durante todo esse tempo, o proprietário não apareceu. Boris, que chegou ao local, reconheceu o carro de sua esposa. No entanto, estava vazio. Após a inspeção, na cabine foram encontrados areia, poeira e um pequeno galho, como se o carro tivesse estado na natureza. Por exemplo, em um terreno baldio. Nas janelas do Mitsubishi e na porta do motorista, pelo lado de dentro, havia traços visíveis de sangue. E no porta-malas havia placas de licença removidas. Após a realização de um exame genético, os especialistas afirmaram que o sangue encontrado pertencia a ninguém menos que Ceceg. Infelizmente, não foi possível estabelecer exatamente quando o veículo esteve lá. Portanto, o testemunho de uma testemunha ocular foi tomado como base. Reconstruindo os últimos momentos. Após os especialistas estudarem as gravações das câmeras de vigilância, o quadro do que aconteceu começou a emergir.
Às 20 horas e 52 minutos, de acordo com o serviço de táxi, CESEG terminou o último pedido na rota Barnaulskaya-Armavirskaya. Às 20 horas e 57 minutos, ela ligou para sua amiga e propôs um encontro. As mulheres concordaram em se ver perto do salão de flores Krona, na rua Bakanova. Lá, elas entraram em contato com outra amiga e pararam em um café. Após uma conversa amigável, todos foram embora. No entanto, em vez de ir para casa, às 22 horas e 41 minutos, Buinova dirigiu até um shopping center localizado na rua Babushkina, 158. 4 minutos depois, Stanislav Norev se aproximou dela. Depois disso, o homem entrou no Mitsubishi preto, no qual os jovens ficaram por cerca de 1 hora. Então, outro homem apareceu do nada. Ele se juntou a eles e eles saíram em uma direção desconhecida. 00:19, as câmeras de rua registraram o Mitsubishi na interseção das ruas Babushkina e Rino. O veículo estava se movendo em direção à rua Dobusha. Além disso, os investigadores conseguiram estabelecer algo mais. 00:44, CESEG visitou seu Telegram pela última vez e 1 hora depois, seu carro estava voltando a toda velocidade. Em 12 de abril, às 6 horas e 28 minutos, o celular de Buinova foi fixado na rua Shishkova, 5. Este endereço não fica longe de onde o Mitsubishi de CESEG foi encontrado mais tarde. O mistério se aprofunda. À medida que novas pistas surgiam, a possibilidade de encontrar os desaparecidos vivos estava se derretendo diante de nossos olhos, mas o principal mistério, talvez, seja a identidade da terceira pessoa que entrou no carro. Os investigadores não têm pressa em nomeá-lo, mas há relatos de que ele anteriormente trabalhou na polícia. Esta versão surgiu após os guardas da área industrial, onde as coisas foram encontradas anteriormente, lançarem luz sobre a noite fatídica. Os motoristas dos trens que passavam notaram que por volta da 1 hora da manhã havia um carro no terreno baldio e viram um homem perto dos trilhos da ferrovia. Por razões de segurança, eles relataram o assunto aos seus superiores. Vários guardas então foram ao local para investigar a situação. Um homem usando um boné estava dirigindo o carro. Os homens chegaram e perguntaram o que ele estava fazendo ali. Este último respondeu que o carro havia parado. Ele então mostrou sua identificação policial. Quando os guardas decidiram verificar a área circundante, o carro de repente ligou e foi embora. Mais tarde, eles identificaram o veículo no qual o homem desconhecido estava sentado. Era o carro de Buinova. Infelizmente, eles não puderam lembrar a aparência e os dados fornecidos no cartão de identificação. O funcionário da zona industrial referiu-se ao horário noturno e à má visibilidade. O fato de que o passageiro misterioso não era simples foi indicado por muitas coisas, incluindo o lugar onde o carro estava localizado. Acontece que ele estava parado no ponto cego das câmeras de vigilância mais próximas. Depois de um tempo, o popular programa de televisão Malakov no canal de televisão assumiu a investigação do caso. No decorrer dele, soaram diferentes versões do que aconteceu. No estúdio estavam presentes parentes dos desaparecidos e especialistas. No entanto, o mais importante foram imagens únicas das câmeras de vigilância, que foram mostradas pela primeira vez. Elas mostram como um carro semelhante ao de CESEG entra no terreno baldio e para. Então, várias pessoas saem dele. Alguns movimentos parecidos com uma luta começam. Um deles cai. O outro puxa algo grande e longo para longe do carro. Então, o homem que estava puxando algo volta para o carro e vai embora. No entanto, 45 minutos depois, ele retorna. Com o passar do tempo, 2 homens desconhecidos se aproximaram dele e então os faróis se apagaram e a imagem desapareceu. Talvez o vídeo divulgado dê uma nova reviravolta ao caso complicado e haja desenvolvimentos positivos nele. Entre outras coisas, há muitas estranhezas no desaparecimento de CESEG e Stanislav na noite de 11 para 12 de abril. Não muito longe de onde as evidências foram encontradas, edifícios estavam queimando. Algumas pessoas acreditam que não foi acidental. Alguém intencionalmente cometeu incêndio criminoso para destruir todos os rastros. Além disso, no dia seguinte, pessoas desconhecidas derramaram concreto no lugar onde o Mitsubishi de Buinova, com 3 passageiros, supostamente estava localizado. Uma coisa é clara, o caso está coberto de mistério e alguém deliberadamente impede sua revelação. A busca interrompida. Até 17 de abril, centenas de voluntários vasculharam a rua Domostroitelnaya e toda a zona industrial, edifícios abandonados, ravinas e bosques, colinas e terrenos baldios.
Realizar buscas na área de água do rio se mostrou problemático, pois naquela época o degelo havia começado. No entanto, tanto quanto possível, a operação de busca foi realizada. Naquele momento, mais de 2.000 panfletos foram distribuídos por toda Ulan-Ude. Um enorme número de pessoas foi interrogado. No entanto, assim que cidadãos preocupados de outras regiões começaram a se dirigir para a cidade, o grupo de busca Lisa Alert anunciou a suspensão de suas atividades. Em sua postagem na rede social, a liderança explicou que sua sede havia feito um tremendo trabalho em 5 dias. Não terminamos nosso trabalho, dizia o texto. A busca por Sezeg e Stanislav continua. Estamos esperando novas evidências, prontos para processá-las e ir em tarefas autônomas. Durante este tempo, vários outros itens foram encontrados na área de investigação que poderiam concebivelmente pertencer a Sezeg, entre eles botas femininas, um cigarro eletrônico e um chapéu. No entanto, no momento dos achados, apenas uma jaqueta masculina com documentos e chaves foi oficialmente confirmada. Aparentemente, as outras coisas não têm nada a ver com o caso, ou as informações sobre elas não são divulgadas. Os voluntários notaram que há muito lixo e entulho diverso no terreno baldio, o que torna a inspeção muito mais difícil. A busca por Sezeg Buinova e Stanislav Norev continua até hoje, mas pelos parentes. Os parentes dos desaparecidos uniram seus esforços. Apesar das suspeitas que surgiram sobre Stanislav, famílias e seus conhecidos vão para as ruas após o horário de trabalho e nos fins de semana. Somos cerca de 10. Estranhos estão ligando, interessados nos resultados, preocupados, oferecendo ajuda. Agora, agentes da lei, família e amigos estão fazendo isso. Claro, gostaríamos de reunir voluntários mais uma vez e caminhar pelo local. As crianças estão esperando por sua mãe. Eles não sabem o que aconteceu. Até agora, dissemos a eles que a mãe saiu, compartilhou Svetlana Bimbaeva, tia de Sezeg. Nina Norev disse que sente que seu filho está vivo. A mulher afirmou que acreditaria nisso até que fosse convencida do contrário. Silêncio e especulações. É surpreendente que, após o clamor público, haja um silêncio abrupto. As pessoas estão perplexas e especulam por que o esquadrão Lisa Alert, após encontrar pistas importantes, rapidamente encerrou a busca e posteriormente fechou os comentários para postagens sobre Sezeg, explicando isso com considerações éticas. Na primeira semana, centenas de pessoas largaram o que estavam fazendo e saíram às ruas em busca dos desaparecidos. Compreensivelmente, eles ficaram extremamente indignados e esperavam algum tipo de explicação. Finalmente, em 29 de maio, as autoridades quebraram o silêncio e fizeram uma declaração oficial. Eles relataram que o assassinato está sendo considerado como a principal versão. O suspeito é a pessoa que entrou no carro de Sezeg perto do shopping center. O trabalho está em andamento para melhorar a qualidade das imagens de vídeo para identificar a pessoa. De outra forma, atividades investigativas operativas de busca continuam no caso criminal. Assim, neste ponto do caso do desaparecimento de Sezeg e Stanislav, existem as seguintes pistas oficiais. 1. Os itens encontrados no terreno baldio. A jaqueta de Norev, chaves e carteira de motorista. 2. Outros itens cuja identidade não é conhecida. 3. Uma grande mancha de sangue encontrada lá. 4. Um carro de mulher deixado no pátio sem placas de licença e com manchas de sangue. 5. As filmagens de câmera de segurança, que mostram a rota do Mitsubishi na noite de 11 para 12 de abril. 6. O testemunho de testemunhas e espectadores. Testes forenses e genômicos estão sendo conduzidos nas evidências disponíveis. Nenhuma informação adicional está disponível. As teorias em jogo. A principal teoria é assassinato. A primeira pessoa que vem à mente é Boris. Ele pode muito bem ter estado envolvido no massacre e a infidelidade de sua esposa poderia ser o motivo do crime. Mas isso é apenas especulação. Os parentes de Sezeg relataram que não encontraram nenhuma correspondência comprometedora no computador de Sezeg. Boris admitiu que havia sido interrogado por investigadores mais de uma vez e passou por um polígrafo. Ao mesmo tempo, muitas circunstâncias levantaram dúvidas. Em primeiro lugar, o trabalho anterior de Boris nas agências de aplicação da lei. Lembramos que o homem desconhecido mostrou sua identificação de serviço e poderia muito bem ser um ex-colega do suspeito. Em segundo lugar, a estranha viagem de negócios de Boris no dia do desaparecimento de sua esposa, a 2.000 quilômetros de distância. É como se ele tivesse cuidado de seu álibi com antecedência.
A segunda questão é a natureza questionável da própria viagem em relação à captura de cães de rua, especialmente a uma distância tão longa. Em terceiro lugar, o caro automóvel de Buinova não foi destruído, e afinal é uma propriedade adquirida em conjunto e, em caso de que, sempre poderá ser disposto pelo segundo cônjuge. A segunda versão é sequestro. Supostamente, Stanislav se apaixonou tanto por uma mulher que não correspondia que a roubou. No entanto, isso levanta muitas questões. Quem era a terceira pessoa no carro e para que propósito? Ceseg está viva neste ponto, e se sim, onde ela está? A próxima teoria é um acerto de contas criminoso por dívidas. É possível que, em um momento, a mulher tenha procurado ajuda financeira de pessoas com um estilo de vida criminoso, talvez para construir um negócio ou talvez em preparação para um concurso de beleza. Quando chegou a hora de pagar suas dívidas, algo deu errado. Daí o desejo de Ceseg de fazer bicos como motorista de táxi. Além disso, no dia em que ela desapareceu, ela pediu algum dinheiro ao marido. Obviamente, era uma pequena quantia, mas há a possibilidade de que ela estivesse coletando a quantia necessária. Isso explicaria a presença de Stanislav no carro de Buinova. Talvez ela não tenha contado a Boris sobre seus problemas, mas convidou um atleta que conhecia para a reunião como defesa. Nesse caso, matá-los é ilógico e bastante errado. É importante para o credor cumprir as obrigações do devedor, mesmo que atrasadas. A quarta versão é a mais banal, mas é bem possível. Ceseg e Stanislav poderiam ter encontrado um companheiro de viagem inadequado, especialmente após o concurso Senhora Buriatia 2024. A mulher era amplamente conhecida. O criminoso poderia ter sido seu admirador secreto que colocou sua fantasia doentia em prática. Há outra versão dos eventos. E se os dois amantes simplesmente tivessem fugido e, para serem esquecidos com o tempo, fossem forçados a encenar um crime? Embora seja improvável que os jovens fizessem tal coisa. Ceseg tinha filhos, ela nunca os abandonaria. Stanislav tinha uma mãe e uma irmã. Há poucas pessoas dispostas a construir sua felicidade sobre a infelicidade dos outros. Um mistério sem solução. Como podemos ver, há muitas versões dos eventos. É possível que, com o tempo, no caso de Buinova e Norev, algo se torne mais claro. No entanto, pode acontecer que nunca saibamos o que realmente aconteceu. Porém, esta investigação nos aproximou um pouco mais de resolver um desaparecimento muito estranho. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.